Fala, galerinha querida, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre tipos de solos. Na semana passada eu prometi esse tema para vocês, né? A gente estava aí trabalhando em geografia agrária, falando do espaço agrário, do campo, da modernização do espaço agrário brasileiro e de tudo que envolvia, né, essa questão aí relacionada à agropecuária. Então eu pensei, é a hora da gente trazer um pouco a geografia física para as nossas aulas. É o momento adequado da gente abrir essa porta aí de entrada para esse novo mundo, falando um pouco mais da natureza, um pouco mais das relações entre os seres humanos e a natureza, né? Aquela pura natureza e também a natureza que estamos a todo instante transformando. Então, eu quero dar entrada, né, dar início aí a esse novo bloco em geografia, onde a gente vai conversar mais sobre geografia física, iniciando sobre o solo. Importante lembrar, né, importante destacar aqui nesse momento, é que vocês, com essa aula, ficam um pouco mais à frente do que outras pessoas e eu vou explicar por quê. Apenas 1,8% das vezes em que a prova do Enem foi lançada nos últimos 10 anos, solos caiu como tema, tá? Então não é um tema principal, veja bem. Por que não é um tema principal? Muita gente não dá atenção a esse tema. E como a gente está falando de prova, como a gente está falando de banca, como a gente está falando de vestibular, tudo pode acontecer. Às vezes a forma como a banca se comporta pode de repente mudar. E nós já sabemos que esse ano, né, vai ser a mesma banca do ano passado. Então é importante a gente ficar ligado, a gente prestar atenção, a gente dominar todo o conteúdo de geografia. A gente não pode deixar nada passar. Então, essa aula, assim como todas as outras, também é importante. E como a gente tem aí essas estatísticas que acabam desanimando um pouquinho os concorrentes, né, a galerinha que está aí prestando vestibular, a estudar os temas que são menos exigidos, nós vamos estudar os mais exigidos, os menos exigidos e tudo que a banca nos solicitar quanto estudo. Então aqui estamos. Vamos começar a nossa aula hoje já trabalhando o que é solo. Gente, solo é o útero da Terra. Solo é tudo. Solo está presente em todas as coisas, mesmo que a gente não consiga enxergar ele de perto. O solo não é somente a nossa fonte de alimento, né? Não é somente da onde a gente extrai a matéria-prima, né, para a gente se alimentar, mas é também de onde a gente extrai boa parte da matéria-prima para a gente viver. Então, aonde nós olhamos, existe solo. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Um dia todos nós, espero que bem longe, bem distante, todos nós iremos nos transformar em matéria orgânica, tá? Então, quando eu falo a respeito de solo, eu estou falando aí do resultado de transformações que ocorrem na crosta terrestre e eu também estou falando de matéria orgânica, eu também estou falando de decomposição, eu também estou falando de nutrientes. E em geografia, eu não vou trabalhar solo de uma forma isolada. A gente vai o tempo todo trabalhar sobre a lógica de sistemas. O que seria essa lógica de sistemas? Você não vai olhar o solo como um pote, né? Como um recipiente que tem ali uma fonte de vida, uma fonte de alimentação e acabou. Você vai sempre trabalhar a relação dos seres humanos com esse solo e tudo que engloba ele. Sociedade, natureza, trabalho, meio ambiente, políticas, né, investimento. A gente vai falar de agricultura, a gente vai falar de ocupação, a gente vai falar de uma série de coisas, porque todos nós habitamos essa superfície, né? Então o solo, ele é palco, o solo, ele é fonte, o solo, ele é meio de transformação. Então, olha que interessante, essa aula que muita gente despreza porque é um tema que ele sozinho cai, né? Às vezes uma ou duas questões ali sobre lixiviação, sobre laterização, né? Então, são poucas coisas que pode cair na prova, mas às vezes é aquela uma questão,
são duas questõezinhas que vão ali colocar você no conceito A, que vai colocar você ali numa nota mais alta, né? Então, nada é em vão na aula. Não existe nenhum tema que a banca peça para a gente estudar que a gente tem que desprezar. Então, muita gente despreza esse tema, mas acaba deixando de perceber que esse tema é muito rico e que através desse tema a gente pode trabalhar outros conceitos geográficos. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Quando a gente fala do solo quanto transformação, a gente cita os agentes intempéricos. E quem são esses agentes? Eles podem ser eólicos, eles podem ser físicos, eles podem ser fluviais ou eles podem ser nivais. No Brasil, o agente nival, ele não existe, né? A gente não tem aí neve, né? Raras exceções lá em Porto Alegre, em alguns pontos, assim, da região sul, né? Existe até eventos de que teve neve também na região sudeste, mas depois a galera viu que era geada. Então, assim, o agente nival, ele não é um agente que a gente vai trabalhar muito no Brasil. Mas quando a gente vai falar, né, de agentes intempéricos dentro do território brasileiro, a gente vai trabalhar com todos os outros, principalmente com agente fluvial. Por quê? Estamos falando de rios e o Brasil é cheio de rios. Então, sempre tenham atenção à escala, né? Ah, no Brasil não tem agente intempérico nival, meu vestibular é estadual, é nacional, eu não vou estudar. Para com isso, tá? Ah, no Enem só cai coisa mais aqui da América, do Brasil, a UERJ é mais Brasil, é mais Rio de Janeiro. Não pensa assim. O conteúdo tá aí, você tem que aprender, tá bom? Então vamos lá. Tipos de rochas. Precisamos falar sobre o relevo. Por quê? O solo, ele é resultado de transformação desse relevo. Ele é a rocha, perdão, que entrou em decomposição. Então, o solo, ele chama o relevo para conversa. Ele também chama a climatologia para conversa, né? Então, a gente precisa olhar esse solo de uma forma sistêmica. A gente precisa entender ele como ele é. Ele é sistematizado, né? Existe até uma teoria na geografia que se chama teoria geossistêmica, onde a gente pode trabalhar vários temas da geografia dentro da lógica de sistemas, mas isso é conversa para um outro momento. Bom, o tipo de rocha em decomposição forma um tipo específico de solo. Então, se eu tenho uma rocha ígnea, naquele meu solo, eu vou ter ali uma quantidade de basalto, por exemplo, né? Se eu estou falando de uma rocha metamórfica, eu posso ter também ali uma quantidade de gneiss, né? Se eu estou falando de uma rocha sedimentar, eu posso ter ali fragmentos, né, de vários tipos, né, de vários tipos de outras rochas, vários minerais ali acumulados. Então é preciso que a gente tenha noção disso, né? Quando a gente vai falar sobre a origem do solo, a gente também está falando sobre o relevo, a gente também está falando sobre os agentes que atuam naquele lugar, né? De onde veio esse solo? A origem desse solo vem da onde? E quando eu falo a palavra origem, eu lembro do termo pedogênese. O que seria a pedogênese? Vamos pensar aqui o significado da palavra. Pedo, solo, gênese, origem. Lembra logo lá de Adão e Eva, né? Gênesis. Lembra da Bíblia, a origem de tudo. Por quê? Pedogênese, eu vou falar sobre a formação, mas também vou falar sobre a transformação desse solo. E isso me faz recordar uma outra coisa que vocês precisam ter aí escrito no caderninho de vocês, precisam ter aí gravado na mente de vocês. Quando a gente vai estudar solo, a gente não está falando de uma coisa que está pronta e acabou. A gente está falando de algo que está o tempo todo sendo transformado. Eu estou aqui gravando esse vídeo agora, você, né, horas depois vai assisti-lo, ou dias depois, mas enquanto eu estou gravando, enquanto você está assistindo, o solo está sendo formado. Então a gente tem solos que são velhos, a gente tem solos que são jovens,
a gente tem solos que estão aí em um início de transformação. E vocês vão observar isso ao longo das imagens que eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, né, a respeito dos horizontes de solo, porque vocês precisam classificar esse solo. Então, nesse momento, é tudo muito introdutório. Eu estou chamando a atenção de vocês para o modo em que a gente precisa classificar esse solo, o modo em que a gente precisa estudar esse solo e os aspectos que são importantes nessa classificação, para que na hora que a gente chegar nas questões, na hora que a gente for falar sobre química do solo, para que você entenda por que a gente está estudando essas coisas, por que uma coisa faz parte da outra, correto? Então vamos lá. Falando um pouquinho a respeito, né, desse horizonte de solo, desses horizontes, dessas etapas de formação do solo, existe um tripé. É um tripézinho, né? São 3 coisas importantes que a gente tem que considerar na formação e na transformação dos solos. O primeiro é o agente erosivo. A erosão, ela que faz tudo acontecer. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A gente tá ali recebendo, ali a chuva tá batendo ali na rocha, naquela superfície, tá desgastando, tá fazendo aquela rocha infiltrar, aquele solo vai pouco a pouco entrando em processo de formação. Ainda que seja um processo embrionário, como vocês vão observar, né, na imagem aí das etapas de formação do solo, ainda que o primeiro processo seja um processo embrionário, ele está em formação. Então, o primeiro de tudo é a erosão e depois é o transporte. O que seria isso? Ó, o vento, a água da chuva, a água do rio, eles têm o poder de levar esses sedimentos para um outro lugar. E já que esse sedimento saiu de uma superfície, se transportou, ele tem que chegar em alguma área. E aí, quando ele chegar, a gente vai falar em deposição. Perceberam isso? São 3 etapas: erosão, transporte e depósito. São os 3 processos formativos e de transformação do solo. Não se esqueçam disso, hein? Isso precisa estar anotado. Como vocês estão reparando aí na imagem que está na tela do celular ou do computador de vocês, nós estamos falando aí, a partir dessa imagem, diretamente sobre as etapas de formação do solo. Bom, a primeira imagem está falando sobre a ação dos agentes intempéricos, né, na rocha mãe, ou seja, na rocha matriz, né, na rocha, ela estava ali quietinha, paradinha, e de repente os agentes intempéricos começam a atuar sobre ela. Bom, rocha em processo de desintegração é o que a gente tem nessa primeira imagem. Na segunda imagem, a gente já percebe que existe uma presença de material orgânico, ou seja, esse material, né, que foi sendo aí fragmentado, ele foi entrando em decomposição. Ele teve também a presença de restos animais, de restos vegetais, que foram gerando aí uma decomposição nessa área. Agora vamos dar um bizu no terceiro momento, né, que está falando aí sobre a formação inicial dos horizontes do solo. Percebam que a rocha-mãe, ela está bem menor. Ela sofreu mais erosão ainda e a gente já começa a perceber a formação de um horizonte. Que horizonte é esse? É o horizonte A. A gente vê que o horizonte O, né, que é o primeiro horizonte, ele também estava sendo formado ali, né, desde o segundo quadrinho. A gente percebe aí esse material orgânico sendo formado. No terceiro quadrinho, a gente vê que esse material orgânico ele está em decomposição, até que o humus ele já vai sendo aí formado aí nesse horizonte A. E no último quadrinho, a gente vê o solo constituído, ou seja, eu tenho o horizonte C, que é um horizonte que tem muito mineral, porque ele está pertinho ali da rocha-mãe. Eu tenho o horizonte B, tá? Que eu vou falar sobre ele, segura isso daí. Agora vamos falar primeiro do horizonte A. O horizonte A é o horizonte que está mais próximo do horizonte O, por isso ele tem um percentual maior de matéria orgânica. O horizonte O é o horizonte assim mais nutrido desse solo, que tem uma quantidade imensa de matéria orgânica, é um solo que entrou em
grande decomposição, tá? Esse horizonte O, ele tem que estar sempre fofinho, úmido, nutrido, com bastante matéria orgânica. Agora, o horizonte B, galera, ele é muito importante para a agricultura. Muito importante mesmo, porque ele é equilibrado. Ele tem partes de matéria orgânica, mas ele também tem minerais importantes que vêm lá do horizonte C, aquele horizonte que está bem próximo da rocha mãe. Outra imagem que eu quero mostrar para vocês é a imagem do saprolito ou da alterita. Dá uma observada aí na tela do seu celular ou do seu computador. Como você pode ver, essa imagem aí que eu coloquei uma seta enorme, ela está apontando para a alterita ou para o saprolito. O que seria isso? É a rocha que não entrou em decomposição. Ele é o limite, né, entre a rocha matriz e aquele solo que tá ali, sabe, meio rocha, meio solo, a coisa não fluiu. Esse é o limite. A gente consegue ver a alterita ou o saprolito quando a gente abre um horizonte de solo, né? Quando a gente abre ali uma trincheira de solo. Geralmente, quem teve a oportunidade de ver essa trincheira foi bem-aventurado como eu, de fazer geografia, de fazer trabalho de campo, de ter excelentes professores. Valeu, Neivinha, Marcelo, Ana Valéria, excelentes professores que eu tive de pedologia, né? Pessoas que me ensinaram sobre solos. Então, quem teve esse privilégio de fazer geografia, de ter excelentes professores de pedologia, já viu aí o horizonte de solo aberto e deu para perceber as faixas, né? Os horizontes, aquela coisa ali bonita, você vê horizonte A, horizonte B, horizonte C, e quanto mais você vai descendo, mais seco aquele solo fica, né? Quanto mais próximo ali da superfície, mais molhadinho, mais geladinho ele é. E tem aquele solo também que você não consegue ver a diferença entre os horizontes. Eu vou falar um pouquinho desse solo para você. O que seria esse solo que você não consegue ver ali, essa partezinha úmida, essa partezinha seca? É um solo que está em erosão, né? É um solo que perdeu os nutrientes. Isso pode acontecer por vários motivos, por vários fatores. A gente vai deixar para falar sobre esses motivos, né? Sobre degradação do solo, sobre esses pontos aí negativos no final desse vídeo. Agora eu quero dar continuidade aqui e seguir, né, o que eu preparei para vocês. E vamos falar um pouquinho de intemperismo. Intemperismo físico, gente, o próprio nome já diz, ó, intemperismo físico, ó, físico. O que é físico? O que é o físico? É o externo. Quem tem o poder de moldar a rocha? Quem tem o poder de fazer aí essa rocha perder fragmentos? Né? É o vento. O vento, ele é um agente erosivo modelador do relevo. É claro que a água também é um agente erosivo que vai modelar esse relevo, que vai desgastar esse relevo, mas a água, ela também tem o poder de mudar a composição dessa rocha, porque a água, ela é um elemento químico. E quando ela tem contato com um mineral, quando ela tem contato aí com um outro material, ela pode gerar, através desse contato, um outro material. Então, ela tem o poder de transformar a composição química dessa rocha, tá? Então, quando a gente fala em temperismo físico, a gente está falando de erosão externa dessa rocha. E quem tem o poder de fazer isso são os ventos. Agora, quando falamos em temperismo químico, aí sim, estamos falando da água. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente está falando aí de um elemento que também tem o poder, assim como o vento, de esculpir esse relevo, de gerar erosão, de gerar desgaste, né, que é o significado do termo erosão, e também mudar a composição dessa rocha, tá? Agora, intemperismo biológico, o que seria esse intemperismo biológico? Bio, vida. Então, a gente está falando da transformação que os animais e as plantas conseguem fazer na rocha, tá? Dá um bizu na internet, joga lá intemperismo biológico, tem cada coisa incrível, é raiz entrando ali na rocha, é cupim
cupim que consegue fazer buraquinhos, bichinhos. Então, nossa, muitas coisas, né, dentro dessa biologia, dessa questão da vida animal, da vida vegetal, que consegue transformar essa rocha, tá? Agora, o intemperismo é muito importante nesse processo, porque o solo é um resultado desse intemperismo, né? O solo, ele é um resultado desse desgaste, dessa transformação do relevo, tá bom? Então, falando aqui sobre evolução dos solos, sobre pedogênese, a gente está conversando aqui na nossa aula sobre processo de formação do solo, sobre um processo de transformação que não para. Do início desse vídeo até esse momento, o solo está sendo transformado, o solo está sendo formado. Então, é um processo que não para. Agora, quando eu falo em solo jovem, eu estou falando de um solo que é muito bom para a engenharia civil, para a construção civil. Por quê? Ele é um solo, vou botar aí na tela para vocês, ó, dá uma observada nessa imagem. O solo jovem, ele é um solo que tem pouco solo e muita rocha não alterada. Um exemplo desse solo é o litossolo, tá? Esse solo, ele é ótimo para a construção civil, porque na hora de você fazer a fundação, você não precisa ir tão profundamente, né? E você não precisa dar conta de tanto material de solo para se preocupar se vai ter infiltração, se preocupar se aquele solo pode ficar pesado, se pode ter algum tipo de deslizamento, né? Caso seja em cima de alguma encosta. Então, é o solo maravilhoso, solo jovem, é o solo que os engenheiros civis estão sempre à procura, tá bom? Grava isso daí, solo de construção civil, solo jovem. E o solo para a gente fazer a nossa plantação, para a gente ter aí a agricultura? É o solo velho, tá? O solo maduro, né? Na verdade, que a gente chama, fala de solo velho, mas vocês vão ver aí o termo solo maduro. Por quê? Como vocês viram naquela imagem que eu botei, né, falando sobre os horizontes, o solo maduro, ele tem uma quantidade maior de solo, né? Ele tem ali os horizontes e tem pouca rocha matriz, tá? Gente, vocês conseguiram perceber isso? A rocha tá lá paradinha, vai sofrendo erosão. Chega um momento que não tem mais como gerar erosão. Aí a gente chama ela de quê? De saprolito, né? Aquele limitezinho que tem ali, ó, entre o solo e a rocha. Aquela rocha que tá meio lá, meio cá, ela é o saprolito, tá? Então vocês precisam ter isso na cabeça de vocês. Não pode deixar de compreender essa questão. O solo é o resultado de erosão. Gente, ó, rimou, tô fazendo rap aqui na aula. Sensacional. Então vamos lá. Bom, já sabe que o solo jovem é o solo bom para engenharia civil, né? Já entenderam? Não sei se eu falei isso claramente, mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é que a água, ela é o agente intempérico mais forte desse rolê, tá? Ela é o agente intempérico que mais transforma a rocha. Lembra que eu falei no intemperismo químico que ela pode fazer aí a modelagem do relevo, que ela tem o poder de transformar a química dessa rocha? Então, a água é o que há. Ela é a mais poderosa, tá bom? Evolução aí dos solos. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada camada. Vamos falar de cada camada de horizonte agora. Eu vou botar aquela foto de novo aí para vocês, ó. Dá uma olhada aí. Então, observe essa imagem aí para a gente recapitular aqui um pouquinho sobre os horizontes de solo, tá bom? Vamos começar pelo horizonte R. O horizonte R é esse aí da rocha matriz, que tem rocha que não sofreu erosão. Vamos falar agora sobre o horizonte C. O horizonte C, ele tem mais minerais do horizonte R, tá? O horizonte B, ele surge quando a rocha matriz sofre mais erosão e ele é bom para a agricultura. O horizonte A tem mais matéria orgânica do horizonte O, que é o mais próximo da superfície, né? É o que é feito de matéria orgânica. Bom, continuando aqui, vamos falar agora sobre os problemas. Vamos falar sobre os problemas relacionados ao solo. Eu quero deixar alguns conceitos importantes aqui para vocês que possivelmente podem cair como questão. Então vamos lá. Primeiro problema, gente, é a desertificação, ou seja, a formação de desertos. Isso pode acontecer de forma natural? Pode. O fator climático é importante? Sim.
Mas o fator humano, é preciso considerar o fator humano. Por quê? A desertificação é um processo natural, mas ela pode ser ocasionada pelo agente humano, ela pode ser ocasionada pela ação antrópica e ela também pode ser piorada, tá? Os seres humanos, eles podem provocar ainda mais desertificação com as suas atividades. Então, quando a gente está falando de desertificação, é importante a gente destacar que é um fenômeno que ocorre em regiões de clima árido, tá? Ou seja, fator clima, muito importante. Também vai ocorrer em climas subúmidos e também vai ocorrer em climas semiáridos, né? Que é bem próximo ali do clima árido. Agora, o clima subúmido pode acontecer? Pode. Deserto em climas subúmidos pode acontecer? Pode, gente. A gente está falando aí de uma classificação muito próxima. Árido, semiárido, subúmido. São coisas próximas, tá bom? Então, pode acontecer nesses 3 tipos climáticos. Por quê? O processo de evaporação nessas áreas, eles são um processo superior ao de precipitação, tá? Então isso vai gerar aí uma paisagem desértica, porque a evaporação ela é superior à precipitação. Eu tenho mais calor do que chuva. Então são áreas, né? São climas que geram poucas chuvas em determinadas regiões. E a ausência dessa chuva e a grande presença dessa evaporação que vai ocasionar a oportunidade perfeita para o surgimento da desertificação. Bom, pode acontecer de existir um deserto em outros tipos climáticos? Tipos climáticos que chovem? Pode. Como assim, professora? Gente, arenização dos solos. O que seria isso? A gente vê através da arenização a formação de bancos de areia. Essa formação de bancos de areia, ela vai fazer com que esse solo, né, essa área, se transforme numa área deserta. Por quê? Ela vai trazer para uma área bancos de areia. E por que esses bancos vão vir para uma área? Por quê? Porque a chuva, a enxurrada vai trazer. E é claro que esse solo, ele tem uma alta concentração de mineral arenoso, tá? Então, tá chovendo, pode ter desertificação na chuva. Não pode ter a desertificação, mas pode ter a arenização, que seria a formação desses bancos de areia, tá? Então, desertificação e arenização são coisas parecidas? São parecidas, mas qual é a diferença? A desertificação é ocasionada pela ausência de chuva, é ocasionada pelo desmatamento, então tem o fator clima, tem o fator humano. E a arenização, ela é provocada pelos seres humanos, tá? Porque esse desmatamento, essa devastação do solo, ela vai ocasionar aí, ela vai gerar uma paisagem de solo careca, né? Um solo que não tem vegetação nenhuma. Então esse solo sem proteção, sem vegetação, ele fica muito vulnerável a enxurradas. É uma área de clima, é um clima que tem muita chuva? Opa, beleza, vem a chuva e leva tudo. É enxurrada, vai levando aí e vai gerando esses bancos de areia, tá? Então, desertificação falamos, arenização falamos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a laterização, tá? A laterização, ó, pensa comigo a palavra, laterização, lata. O que tem a ver a lata, professora, com a história? Lata, alumínio, ferro, entendeu? A laterização é um processo onde o solo acumula grande quantidade de óxidos hidratados. O que seriam esses óxidos hidratados? São óxidos de ferro, né? Ou alumínio. É a presença aí do ferro e do alumínio no solo. Aí ele fica todo vermelho, sabe? Com aquela aparência ali de ferrugem. Isso é muito ruim para a agricultura, gente. Não dá para plantar nesse solo. Você vai ter que lavar esse solo para você conseguir plantar ele. Você vai perder nutrientes e vai ser um quiprocó danado.
Esse processo ocorre por causa do intemperismo químico. Lembra que eu falei que a água, quando ela entra em contato com minerais, ela pode gerar outros minerais? Então, pega esse bizu aí, tá? Então, a água, ela tem um poder muito grande. Bom, outra coisa também que pode acontecer, gente, para que essa laterização ela seja uma realidade, é algum desastre ambiental, tipo Mariana, Brumadinho, né? É uma ação aí antrópica, né? O ser humano, ele tá provocando essa laterização, né? Essa contaminação do solo, tá bom? Bom, solos sujeitos à laterização se tornam mais ácidos, tá? Se tornam mais ácidos e reduzem esse percentual de matéria orgânica. Quando isso acontece, isso é provocado também pela lixiviação. E aí a gente já entra num outro conceito. Lixiviação. Lixiviar, lembra de lixar, lembra de limpar, lembra de lixo, que tu tem que tirar o lixo, que você tem que limpar o lixo. Lixiviação é quando o solo é lavado, tá? Quando vem a água assim, vai carregando os nutrientes todo do solo, vai tirando tudo dele, ele vai ficando pobrinho, tá? A água lava o solo, carrega para o lençol freático esse solo, leva para cursos d'água esse solo, vai levando todos os nutrientes disponíveis desse solo, ele vai ficando pobrinho. Isso é a lixiviação, tá? Vai ocorrer aonde? Em solo sem cobertura. Opa, isso me faz lembrar a importância que a gente tem que dar o quê? A floresta, meu povo. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em preservar. A gente tem que tomar cuidado com esse desmatamento todo, né? Senão daqui a pouco não tem solo nenhum mais para a gente plantar e a gente continua necessitando de agrotóxico, de herbicida, de fungicida, de semente transgênica, né? E tendo uma série de doenças aí ao longo da nossa vida. Galerinha, conversamos aqui sobre tipos de solos, falamos sobre os horizontes de solos, conversamos sobre as questões negativas, sobre os impactos, falamos de conceitos de desertificação, falamos sobre lixiviação, laterização, falamos sobre arenização. Iniciamos essa aula com uma linguagem bem introdutória, chamativa a respeito do tema e falamos bastante sobre pedogênese, que é tudo isso que a gente conversou, tá? Formação e transformação desse solo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê daqui a pouquinho ou nas próximas aulas também, ou não, né? E nas próximas aulas, ó. Beijo grande, tchau, tchau!